Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês aqui se inscreverem no canal Curiosidades e Mistérios YT. Esse canal é de um amigo meu lá de Portugal e ele começou há pouco tempo no YouTube. Lá vocês vão ter conteúdo internacional, de lobisomens e outros temas. E como a língua é a mesma, vocês não vão ter nenhuma dificuldade em entender. Por isso eu quero que vocês pausem esse vídeo aqui por uns instantes e vão lá no canal dele se inscrever. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Assim que vocês entrarem no canal dele, eu sugiro que vocês vejam o vídeo A Cova do Lobisomem. É um relato de arrepiar. E também aconselho muito a vocês assistirem A Famosa Bruxa de Portugal. É muito sinistro. E claro, não se esqueçam de apagar as luzes e usar os fones de ouvido. Eu perguntei para Gabi: "Você está escutando isso?" E ela disse: "O quê?" Eu disse: "Escute." Ela baixou o volume da televisão e conseguiu escutar as galinhas que ficavam no galinheiro próximo à casa. Elas não paravam de carcarejar. Junto com elas, alguns barulhos de coisas se quebrando também estávamos escutando. E eu totalmente já assustado. Eu disse que tinha alguma coisa mexendo com as galinhas. Os dois cachorros da Gabi começaram a latir do nada e começaram a arranhar a porta querendo sair. A Gabi mandou que eles ficassem em silêncio. Eu perguntei o que seria aquilo e ela disse que não sabia. Mas ela disse que poderia ser o bicho que eu havia escutado na estrada, a caminho da casa da minha bisavó. Eu comecei a ficar com medo, e a Gabi também. Ela estava assustada. Nós ficamos ali por um instante, pensando no que poderíamos fazer. Foi então que ela decidiu soltar os cachorros que estavam querendo sair. Talvez eles conseguissem assustar aquele bicho e mandar ele embora. Quando ela abriu a porta, os cachorros saíram de casa e foram em direção ao galinheiro. Alguns segundos depois, ouvimos um dos cachorros chorando, como se tivesse sido machucado. Logo depois, o outro também começou a chorar, até que eles voltaram para casa. Eles estavam choramingando e com algumas feridas pelo corpo. A Gabi deixou eles entrarem e eles ficaram no canto da sala, parecendo que estavam super assustados. Eu fiquei com mais medo ainda. Depois de ver aquilo, a Gabi e eu estávamos tremendo. E aquela coisa ainda estava lá fora atacando as galinhas. A minha bisavó e o filho da Gabi ainda estavam dormindo. E decidimos ir lá nós mesmos, dar um jeito de tirar aquele bicho de lá. Mesmo estando tremendo de medo, nós tomamos coragem e fomos verificar. A Gabi havia pegado uma faca na cozinha e eu peguei um cabo de vassoura. Nós dois caminhamos devagar até o galinheiro. A Gabi estava iluminando o caminho com uma lanterna. Estávamos nos aproximando do galinheiro com aquele som das galinhas, dessa vez não muito agitadas. Chegando perto de lá,
Começamos a escutar barulhos e rosnados, o mesmo rosnado que escutamos um pouco antes. A Gabi disse: "São aqueles rosnados." E eu disse: "Sim, são eles mesmos." Nós andamos mais um pouco e chegamos do outro lado da casa e ficamos de frente para o galinheiro. Não muito longe. Estava tudo muito escuro e não dava para ver nada, mesmo com a lanterna, que não era lá essas coisas. Quando a Gabi apontou a lanterna para o galinheiro, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Havia uma enorme criatura negra, semelhante a um cachorro, de grandes olhos vermelhos. Aquela coisa estava devorando as galinhas. Meu coração disparou naquele momento. A Gabi estava em choque. Ela me disse: "Por favor, Jonas, me fala que também está vendo isso." Eu respondi que estava. Nós ficamos ali parados, sem se mexer, por cerca de 7 segundos, até que aquela criatura parou de comer e olhou diretamente para nós. A Gabi gritou e eu rapidamente arremessei o cabo da vassoura naquela coisa. E nós dois saímos correndo para dentro de casa. A Gabi trancou a porta e rapidamente eu desliguei a televisão e apaguei as luzes. Nós dois ficamos na cozinha abraçados e os 2 cachorros na sala choramingando. Lá de dentro na cozinha, a Gabi e eu escutávamos passos lá fora. Aquela criatura estava lá fora, perto da porta, até que ela deu um forte golpe na porta e fez com que eu e a Gabi começássemos a gritar. O meu medo era tanto que eu comecei a pensar que aquela coisa iria conseguir entrar na casa. Pensei que aquela noite seria o nosso fim. Mas, por muita sorte, isso não aconteceu. De repente, um silêncio absoluto tomou conta do lado de fora. E nós dois também tentamos ficar em silêncio para ver se escutávamos alguma coisa. Foi então que aquela criatura do nada deu um forte uivo ensurdecedor. Logo depois, escutamos ela indo embora, parecendo que estava galopando. Minha bisavó acordou com todo aquele barulho e veio ver o que estava acontecendo. Eu e a Gabi acendemos as luzes e ela viu que estávamos muito assustados. A Gabi estava tão assustada que nem conseguiu falar. Então eu comecei a contar para ela. Em um certo momento, ela suspeitou de que aquilo realmente teria acontecido. Mas depois, vendo o nosso medo e a minha sinceridade em contar, ela acabou acreditando na gente. Nenhum de nós 3 conseguimos dormir naquela noite. Ficamos acordados esperando o medo passar. Quando amanheceu, eu e a Gabi fomos até o galinheiro. Ele estava todo destruído e as galinhas estavam todas mortas. Um pouco mais tarde, pelas 10 horas da manhã, o marido da Gabi chegou e contamos a ele o que tinha acontecido. Ele riu por um instante, porque achou que estávamos zoando com a cara dele,
Mas depois que ele viu o galinheiro naquele estado, ele começou a levar a sério. Eu fui para a casa dos meus avós e contei tudo para eles e para minha mãe. Minha mãe não conseguiu acreditar, mas assim como o marido da Gabi, quando foi até a casa da minha bisavó e viu o galinheiro todo destruído e as galinhas estraçalhadas, acreditou na hora. A minha bisavó cuidou dos 2 cachorros que aquela criatura tinha conseguido ferir, e eles se recuperaram. A Gabi disse que queria ir embora dali e ir morar bem no centro da cidade. Todos concordaram, e alguns dias depois, eles alugaram uma casa no centro da cidade e foram morar por lá. Embora aquela noite tenha sido traumatizante para mim e para Gabi, nós não deixamos aquilo nos desanimar. E eu não perdi o amor e o carinho por aquela cidade, mesmo com tudo aquilo que passamos. Tivemos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Mesmo assim, pensando naquela criatura que só poderia ser um lobisomem, eu e minha mãe voltamos para casa, em São Paulo. Eu ainda converso com a Gabi pela internet. Um dia vou voltar lá, para Belo Campo, para visitar ela e a minha bisavó. Mas espero que nunca mais eu veja aquela criatura novamente. Boa noite.